Boa noite meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma vez estamos aqui, graças ao nosso bom Deus, para aqui estarmos reunidos em torno da Tua Palavra, para ouvirmos aquilo que Ele tem preparado para nós, através dessa santa formação. Uma boa noite, Ari. Diácono Ari está conosco. Seja bem-vindo, Ari. Boa noite, Edmilson. Boa noite aos irmãos que estão aqui no Ministério de Música, também dando aqui o nosso suporte técnico. Uma boa noite especial também aos irmãos que a partir de agora acompanham essa live de oração aqui pelo Instagram da Comunidade Católica de Famílias Aliança com Cristo. Tenho toda a certeza que será uma noite muito especial e que Deus vai falar muito ao nosso coração. Amém, amém. E como dizia a música, como vocês ouviram, essa música que nós entramos ouvindo ela, nós possamos tomar posse da graça de Deus nas nossas vidas. E dando início, cantando a Santíssima Trindade, consagrando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos ao nosso Pai, para que Ele venha com a Tua santa mão, nos guiar nessa noite, nos abençoar, nos dando a graça de entender tudo aquilo que Ele tem para nos falar nessa noite. Amém, meus irmãos? Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Pai. Toda a comunidade para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E na certeza da presença da nossa mãe aqui, possamos pedir, pela intercessão de Nossa Senhora, a graça de recebermos, a graça de pedirmos, de clamarmos o Espírito Santo sobre nós, meus irmãos e minhas irmãs, sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas, sobre a nossa comunidade, sobre a nossa igreja. Então que nós possamos clamar esse Espírito Santo com fé, com confiança, com alegria, pedindo e entregando a Ele tudo aquilo que está no nosso coração, tudo aquilo que é necessidade nossa. Que o Senhor hoje possa vir falar ao nosso coração e nos dar a graça da força, a força que vem do Espírito Santo, para seguirmos aquilo que é vontade do Pai para as nossas vidas. Por isso, de onde você estiver, fechando os seus olhos, ou da maneira que você se sentir melhor,
Clame esse Espírito Santo, ouvindo essa música. Olhe para o céu, feche seus olhos, levante as suas mãos, mas clame esse Espírito Santo. Peça para que a sua oração, para que a nossa oração possa rasgar os céus e bênçãos possam ser derramadas sobre nós, sobre as nossas famílias. Amém, meus irmãos? Amém. Amém? Então o Ministério de Música de São José, é? Assim? Mudou o nome, agora é um nome abençoado. O Ministério de Música de São José vai cantar essa música e nós vamos deixar que ela nos conduza. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração Nos braços do Pai. Nos braços do Pai. Se abandone nos braços do Pai. Chame, clame. Peça, vem Espírito Santo. Vem, Senhor Jesus. Com teu poder, com a tua unção. Tocar o meu ser, tocar o meu coração, Senhor. Tocar na minha mente. Vem Espírito Santo. Vem neste lugar, vem nas nossas casas, Senhor. Vem nos nossos corações. Fluir em mim. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Hoje o céu se abre. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, vem Espírito Santo, vem Senhor. Vem com teu poder, Senhor, vem. Vem com teu amor, Senhor, vem com a tua paz. Vem, Espírito Santo de Deus, vem. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Entregando seu coração. Entregando seu coração, vá pedindo que Ele venha acalmando os sentimentos, acalmando os pensamentos, acalmando as vozes que muitas vezes gritam na nossa mente, acalmando tudo aquilo que venha, esteja porventura atrapalhando nesse momento de você se entregar, meu irmão, minha irmã, de você viver esse momento. Vá pedindo, vá clamando esse Espírito Santo, e ao mesmo tempo vá agradecendo na certeza que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Pai, que Ele está aí do seu lado, que o Senhor te ama, o Senhor nos ama. E Ele aguardava ansioso por essa noite, para podermos viver esse momento na sua presença. Então tome posse, meu irmão. Tome posse da graça que o Senhor quer derramar na sua vida hoje, do milagre que você tanto espera. Tome posse. Louve, agradeça antes mesmo de contemplar. O Senhor hoje tem a resposta. Tem a resposta que você tanto procura. Hoje Ele tem a resposta para você. Através dessa formação, através do nosso irmão.
Hoje o Senhor quer nos falar. Basta acreditarmos, basta nos entregarmos. Então, ouvindo essa música para darmos início à nossa formação, desde já louvando, já agradecendo ao Senhor, tomando posse da graça de Deus, do presente, da bênção que Ele quer nos dar nessa noite de hoje. Bênçãos são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre para acontecer. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Quer libertar e curar todo aquele que crê. Ouça o que diz essa música e tome posse. Eu tomo posse da graça de Deus. Eu tomo posse, Senhor. Tomo posse da cura, Senhor. Eu tomo posse, Senhor, dessa cura, dessa libertação, dessa bênção, Senhor. Eu tomo posse. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. E tomando posse dessa graça, que você possa, de onde você estiver, voltar a sua mão aqui para o nosso irmão. Que você possa, o ministério vai continuar tocando essa música e você vai tomar posse da bênção que o Senhor te deu. Você é um instrumento. Você foi feito à imagem e semelhança do Pai. Então basta você clamar de onde você estiver, que o milagre vai acontecer. Então clame, meu irmão, clame, minha irmã, sobre a vida de Ari, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Clame nesse momento o Espírito Santo sobre ele, para que ele seja esse instrumento. Ele é um instrumento escolhido do Pai. Mais uma vez ele foi escolhido hoje para ser esse instrumento nas nossas vidas. Tomo posse da graça de Deus. Por isso tome posse. Tomo posse da cura, Senhor. E entrega a vida do nosso irmão. Da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Eu espero na tua promessa. Eu confio em tua obra, Senhor. Acredito em tua palavra, no poder do teu nome, Senhor. Derrama a sua bênção, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, com teu poder, com a tua unção. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Nós confiamos a ti, a sua vida, eu a sua família, tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Com teu fogo, com teu poder, Senhor, e com a tua unção, e entregando, meus irmãos, no colo da Santíssima Virgem Maria, entregando nosso irmão, entregando a sua família, que possamos consagrá-lo, renovar essa consagração desse filho, filho amado do Pai, filho amado de Nossa Senhora, rezando essa Ave Maria, consagrando todo esse momento, todas as palavras que vão sair do coração de Ari, inspiradas pelo Espírito Santo, pela intercessão da nossa Mãe Santíssima, pela intercessão do glorioso São José. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho Do e do Espírito Santo. Amém. Meus caríssimos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus e o amor da Virgem Maria, sejam bem-vindos a mais uma live oracional promovida pela Comunidade Católica de Famílias Aliança com Cristo. Hoje, 19 de agosto, quarta-feira, nós queremos então bendizer ao Senhor por esse momento, por poder nesse instante, através do Instagram aqui da comunidade, poder levar tantos lares a oração, a formação, uma mensagem de esperança. Que bênção, meus irmãos. Eu quero, antes de tudo, me apresentar. Muitos me conhecem, outras pessoas não. Meu nome é José Ari, sou diácono permanente da paróquia de São Francisco de Assis. Tenho a alegria de, já por algumas vezes, poder estar aqui na comunidade, contribuindo um pouco, servindo, exercendo o meu ministério como servo de Deus. Tenho um carinho muito grande pelos irmãos da comunidade. E Dona Neide já dizia, nós temos a oportunidade hoje de recomeçar um estudo que havia um propósito nosso. Iniciamos um pouco antes da pandemia, mas não foi possível, obviamente, continuarmos essa formação presencial. Deus está nos dando a oportunidade, então, de, pelas redes sociais, poder recomeçar um estudo muito sugestivo. A comunidade católica, como as novas comunidades, tem o hábito de promover o seminário de vida. E uma forma de manter viva, acesa, a chama da fé, que normalmente é inflamada nesses momentos de seminário, é sempre oportuno ter esses momentos de formação. Então, todos os momentos que a comunidade promove, logo após o seminário de vida, precisam ser saboreados. Me veio muito forte essa expressão. Certamente nós teremos a oportunidade hoje, meus irmãos, de saborear uma formação, e eu espero em Deus, creio em Deus, que vai ajudar muito na edificação da nossa fé. O título do livro, muitos certamente viram já, pelos grupos de WhatsApp, pelo próprio Instagram, A Fé Explicada. Então, na ocasião, nós apresentávamos esse livro, o livro de um padre norte-americano, Léo XIII, já falecido, faleceu na década de 70 do século passado, mas que tem, por conter a doutrina católica, contém uma mensagem sempre atual. A gente vai perceber, meus irmãos, quando se fala de Sagrada Escritura, da Sagrada Tradição e do Sagrado Magistério, Deus, porque é perfeito, Ele conserva a novidade nesses alicerces. Então, a mensagem que aqui está, própria da doutrina católica, contém em si uma mensagem muito atual. A fé explicada. Naquela ocasião, alguns irmãos, nós estávamos aqui, nós partilhávamos o capítulo 1 desse livro, a finalidade da existência do homem. Veja, meus irmãos, que quando a gente consegue compreender um pouco a respeito da nossa finalidade, porque Deus nos criou, isso inclusive nos ajuda a rezar melhor. Quando a gente compreende que não somos frutos do acaso, que nós somos fruto, na verdade, de uma grande explosão de amor, da infinita bondade de Deus, que nos chamou a participar da sua vida bem-aventurada. A gente começa então a entender. Vivemos um tempo muito limitado na terra, mas acolhemos a verdade de que Deus nos criou para a eternidade. A gente começa então a entender que o céu, nosso lugar definitivo, é algo que a gente vai experimentar a felicidade perfeita, experimentar, o amor de Deus em sua plenitude. Se a gente não tem condições aqui na terra, em razão da nossa limitação, de experimentar tudo isso, a gente vai perceber
a herança eterna, o prêmio que nos espera, o céu, a gente vai poder contemplar tudo isso em perfeição. Pois bem, meus irmãos, na ocasião, nós iniciávamos a formação, e a gente vai iniciar dessa forma também, fazendo algumas perguntas. Para quem estuda filosofia, a filosofia ao pé da letra seria o amor ao conhecimento, amor à sabedoria. E esse amor passa pela pergunta. Às vezes a gente pode não ter, talvez, uma resposta precisa, ou talvez a nossa resposta não convença, mas certamente a gente vai ser provocado pela pergunta. A pergunta primeira dessa formação: por que estou aqui? Então, o padre vai dizer, certamente quando a gente chega a uma certa idade, a gente começa então a perceber, pelos sentidos que Deus nos concedeu, que nós não somos iguais aos demais seres da criação. O ser humano carrega algo especial. Então, quando a gente pergunta, por que eu estou aqui? Né? Será que eu sou de fato um acidente biológico, fruto de uma evolução? A gente não tem aqui a intenção de confrontar a ciência. Como é uma formação cristã, católica, a gente vai passar então aquilo que nós acolhemos como verdade de fé. Nós somos criados por Deus. Ainda há pouco na oração, Edmilson dizia, criados à imagem e semelhança de Deus. Então, a nossa permanência na terra, por um tempo muito limitado, passa por essa experiência. Saber de onde nós fomos gerados, de onde nós viemos. Estamos aqui também para testemunhar. O Catecismo vai falar, na sua apresentação, no seu prólogo, que Deus, que é um ser infinitamente perfeito, Ele nos criou livremente, para que nós pudéssemos participar das suas bem-aventuranças, para que a gente pudesse participar da sua vida bem-aventurada. Por que eu estou aqui? Aí aqui algumas perguntas que o padre fazia, e eu lembro que eu dizia, eu tenho uma lembrança, uma vaga lembrança, vou fazer 40 anos em dezembro próximo, mas quando eu tinha 7, 8 anos, eu tinha esses questionamentos, né? Por que eu estou aqui? Né? De onde eu vim? Então eu costumava fazer essas perguntas a mim mesmo, né? Depois, quando eu fui catequizado, depois que eu tive de fato um encontro com Deus, essas perguntas começaram a ser respondidas. Mas o padre diz, é próprio do ser humano, em alguma fase da sua vida, fazer essas perguntas. Será que somos resultado de uma evolução? Será que a vida acaba com a morte? A vida tem alguma finalidade, algum propósito? De onde eu venho? Então, o padre começa a provocar com algumas perguntas. E veja que muitas dessas perguntas fazem parte de mistérios da nossa fé. Nós cremos que a vida não acaba com a morte. Na verdade, a vida recomeça. Então, nós experimentamos o que é eterno quando passamos pela morte corporal. Ninguém cai numa grande escuridão quando acabam os seus tempos de vida na terra. Nós cremos que pelo preço pago por Jesus, pelo seu sangue, nós agora vamos viver a eternidade. Esse é o grande prêmio que São Paulo, inclusive, fala em uma das suas cartas aos Coríntios. É algo que os olhos não viram ainda, que os ouvidos não têm ainda o entendimento de compreender, e o que o coração, mesmo que a gente tenha essa sede e que a gente sinta algo do céu, o coração ainda não consegue experimentar na sua totalidade. Então vejam, meus irmãos, que beleza então a gente começar a fazer as perguntas, mas perceber que todas as respostas estão concentradas em Deus. Um Deus puramente perfeito, que tem na sua infinita bondade o desejo de nos fazer participar da sua vida, de conhecê-lo, de procurá-lo. Eu não vou fazer a leitura, o nosso tempo aqui é muito curto, mas no parágrafo 1º do Catecismo, existe uma resposta, talvez, para muitas dessas perguntas, né? Deus coloca no nosso coração
o desejo de procurá-lo. Então veja, meus irmãos, normalmente, quando a gente celebra o sacramento do batismo, e fala que naquele dia, a alma da criança, né? É tradição católica batizar crianças. A partir daquele instante, o Espírito Santo faz morada no nosso coração. E com o Espírito Santo recebemos os dons e os frutos. E um dom em especial, o dom da fé, é essa semente que Deus coloca no nosso coração e que nos faz ter sede dele. Temos sede de Deus porque Deus nos provoca a procurá-lo. Que bonito isso, né? Deus está sempre próximo e vai colocando no nosso coração o desejo de conhecê-lo. Conhecer a Deus e retribuir o seu amor. A gente vai perceber. Nessa formação, a gente vai falar muito sobre a fé, esse dom que nos faz acolher alguns mistérios, e vai falar também sobre o amor de Deus. Então, certamente na comunidade a gente escuta muito falar, né, a respeito dessa virtude teologal, a fé, e também da experiência do primeiro amor. A gente vai certamente em algum momento falar a esse respeito. Então, Deus se comunica conosco, e a nossa resposta é o nosso desejo de fazer a vontade dele e de corresponder a esse amor. Então, para que Deus nos fez? Nós pincelamos aqui algumas respostas, mas o padre vai dizer, a gente pode responder sobre duas vertentes. A vertente de Deus, ou seja, essa resposta sobre o olhar, sobre a visão daquele que nos fez, e claro também sobre a nossa perspectiva, sobre o nosso olhar. Sobre a vertente de Deus, Deus nos fez para mostrar a sua bondade. Para mostrar a sua bondade, para mostrar o seu poder. O padre vai recordar, isso faz parte do nosso magistério, o fato de existirmos, isso é um sinal, né, da onipotência de Deus. Tudo o que existe foi feito por Deus. Então, a nossa existência também é um sinal desse poder. Mas a gente vai aqui falar um pouco sobre a bondade. Para a gente até tirar um pouquinho, talvez, do pensamento ou do sentimento que muitos têm, de que Deus seja um Deus severo, cruel, que faça um mal. E Deus é incapaz de fazer o mal. Deus não é perverso. A gente vai, então, destacar algumas características de Deus, e uma delas é a bondade. Uma vez que Ele é um ser infinitamente perfeito, a principal razão pela qual Deus faz alguma coisa é uma razão infinitamente perfeita. Então, Deus não errou porque fez tudo o que existe, porque nos fez. Deus é perfeito. Às vezes a gente tem dificuldades em entender algumas passagens da Sagrada Escritura, e às vezes quando a gente encontra, por exemplo, no livro do Gênesis, a expressão que Deus teria se arrependido de ter feito o homem, o arrependimento normalmente é um sentimento próprio do homem. Então, quando Deus revela a sua palavra a homens, às vezes a gente coloca algo que é próprio nosso. Talvez dizer que Deus se arrependeu fosse uma forma de dizer que Deus nos fez com tanto carinho, com tanto zelo, e a gente foi capaz de pecar. O arrependimento estaria aí. Deus não nos criou para o pecado. Deus nos criou para viver de forma perfeita, como Ele é perfeito. Depois da experiência com Cristo, a gente vai então retomar essa caminhada de santidade e de perfeição, porque Deus é santo. Então, dizer que Deus se arrependeu foi uma forma de dizer que, apesar de tanto amor recebido, o homem, infelizmente, o homem e a mulher, foram capazes de pecar nas origens. Infelizmente, até hoje, o homem e a mulher, apesar do amor que recebe de Deus, ainda continua pecando. Só há uma razão infinitamente perfeita para se fazer uma coisa, é fazê-la por Deus. É bonito isso, essa expressão do padre. Se Deus é perfeito em tudo o que faz, e o texto sagrado diz que Deus, quando contempla tudo o que fez,
percebe que é bom tudo aquilo que Ele criou, se a gente de fato tem um bom propósito de fazer alguma coisa, é fazê-la por Deus. Veja, talvez pessoas que participem de outras religiões, ou que não professem nenhum credo, possam fazer obras de caridade para alguém, né? Num gesto cortês, é verdade, nobre, um gesto humano, mas se não faz isso, tendo em vista enxergar no outro a pessoa de Deus, aquele gesto não chegou talvez à perfeição. Então, fazer alguma coisa perfeita é fazê-la por Deus. É por isso que a gente insiste tantas vezes em nossas comunidades, em nossas pastorais, no sentido de que o nosso serviço é livre e gratuito, porque nós fazemos por Deus. A gente não espera nada em troca. Muitas vezes temos a tentação de fazer alguma coisa esperando algum reconhecimento. Se fazemos isso, certamente o serviço não foi do agrado de Deus. Precisamos fazer algo, fazê-lo por Deus. Porque Deus fez tudo o que existe por si mesmo e para demonstrar o seu amor. A principal razão de Deus nos ter criado, como falamos ainda há pouco, para mostrar o seu poder e a sua bondade. Deus revela assim a sua própria glória. Somente Deus é capaz de criar. Somente Deus pode criar alguma coisa. Alguém pode inventar algo a partir de algo que já existe. Mas tudo que existe passou pelas mãos de Deus. O ser humano, obviamente, pela inteligência, pode recriar, né? Fazer uma outra coisa a partir de algo já existente. Mas Deus, com seu poder, fez tudo o que existe. E veja, quando a gente fala que Deus criou tudo para a sua própria glória, não que Deus precisasse se vangloriar. A vanglória, infelizmente, faz parte também, né, das misérias humanas, né, das nossas limitações, que queremos às vezes aparecer, né? Queremos às vezes nos promover. Então a vanglória é um pecado. Deus não faz isso por vanglória. Deus inclusive nem precisaria que nós o glorificássemos. O padre no texto vai até dizer isso. Ele faz uma analogia. De repente um grande artista, né, ele coloca toda a sua inteligência, a sua emoção em uma obra de arte e faz, né, de repente um quadro muito bonito ou um outro objeto muito bonito. E independente da opinião das outras pessoas, ele vai dizer que aquela obra para ele representa muito. Porque foi fruto do seu trabalho, fruto do seu zelo, da sua dedicação. Então, de repente alguém pode fazer um quadro belíssimo e eu, né, na minha limitação, não consegui enxergar a beleza que o autor enxergou. Mas o autor nem precisa, de repente, da minha aprovação. Ele, naquele instante, naquela produção, ele foi capaz de colocar naquela tela ou naquele outro trabalho os seus sentimentos. Então, é uma analogia, né, muito limitada para dizer, mesmo que o homem não glorifique, a nossa glorificação, na verdade, faz muito bem para nós mesmos. Mostra a nossa dependência a Deus. Mas se a gente não glorificar, Deus não deixa de ser Deus por isso. Falamos da bondade divina, que se manifesta, sobretudo, na nossa participação nas coisas de Deus. Deus cria tudo e somos especiais. Não é por acaso que a gente tem esse olhar, chamamos uns aos outros de caríssimos, né? Somos preciosos, literalmente. Custamos muito, né? Recebemos um carinho especial do Criador. O Criador colocou no nosso coração, na nossa mente, na nossa inteligência, algo que é próprio nosso. Há pouco tempo nós falávamos da morte, que é um mistério. Só para a gente ter uma ideia, o ser humano é o único ser vivo que sabe que vai morrer. Então, os demais seres, os animais, enfim, eles não têm essa percepção. Eles têm alguns instintos, mas eles não têm a ideia de morte que nós temos. A morte já não deve trazer medo, né? Na doutrina nós acreditamos que a morte é uma passagem. Passamos para outro lado do caminho. Deus colocou na nossa inteligência
né? A capacidade de compreender isso, de acolher esse mistério. E a resposta sobre a visão do homem, né? Para que Deus nos fez? O padre vai dizer, são as duas faces de uma mesma moeda, o avesso e o reverso. Então, Deus nos criou na sua bondade, para mostrar o seu poder, e na nossa ótica, Deus nos criou para participássemos dessa bondade e experimentarmos o seu poder. Nesse sentido, é como se existisse essa comunhão daquilo que de fato aconteceu quando Deus nos criou e do sentimento que nós temos agora ao acolher essa revelação. Então, Deus nos fez para participar da sua vida bem-aventurada. Deus nos fez para sermos felizes. Não obstante, meus irmãos, o fato de muitas vezes termos adversidades, passarmos por tristezas, traumas, mas Deus nos criou para a felicidade. E em que consiste a felicidade em Deus? Consiste na experiência em que possuiremos a Deus infinitamente perfeito e seremos possuídos por Ele. Que bonito isso. Deus nos criou, se revela, temos a graça de experimentá-lo, temos a graça de senti-lo e de provar o seu amor. Essa é a felicidade. E nós falávamos que vai encontrar a sua perfeição no céu. O céu é uma realidade que não acaba nunca. No céu não existe mais passado ou futuro. No céu, para nós católicos, só existe o agora, definitivo. E o que devo fazer? Aí o padre vai dizer, precisamos cultivar um princípio de amor a Deus. Então, é preciso uma resposta. Se Deus de fato nos criou e se comunica conosco, é necessário essa contrapartida do homem e da mulher, responder a Deus. O padre, ele usa também uma metáfora, eu lembrei dessa metáfora na ocasião, ele dizia, imagina um soldado, lembrar que esse livro aqui ele é do século passado, né? Estou aqui com a 11ª edição, é de 2011, mas não existia e-mail, não existia WhatsApp, então, na metáfora aqui vai ser carta. O soldado estava num país distante e recebeu um jornal enviado por sua mãe, e ele tem nesse jornal a figura de uma mulher, e ele se encanta com a beleza da mulher, e por sinal, naquele jornal existia um endereço daquela mulher que atraiu o olhar, né? Chamou a atenção daquele homem. E ele quer se comunicar com ela. Então ele escreve uma carta, talvez sem muita esperança de ser correspondido. Para surpresa daquele soldado, algum tempo depois, chega uma carta daquela mulher respondendo a mensagem do soldado. E a partir daí eles começam a criar um vínculo amoroso. Um homem distante se comunicando com a sua amada. Chega um tempo em que termina a missão daquele soldado e ele volta então para a sua pátria e encontra a pessoa amada. E o padre vai dizer, naquele instante do encontro, existe o que ele chama de fluição do amor, né? O amor, ele encontra um ápice no encontro das pessoas amadas, que superou então a saudade, a distância. O padre vai dizer, isso vai acontecer conosco. Deus é como se fosse esse soldado que nos enviou cartas, né? E que quando a gente corresponde, né, nesse encontro, ou no primeiro encontro, na experiência do primeiro amor, ou na eternidade, a gente vai experimentar então o amor em plenitude, a fluição do amor. O que devemos fazer? Conhecer mais sobre Deus. Então, por isso que a gente fala, a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério, são colunas que têm uma harmonia muito grande. Chamamos de colunas na igreja, harmônicas entre si. Porque a gente vai receber um ensinamento por meio da igreja, uma tradição de mais de 2000 anos. Conhecer mais sobre Deus. O que estamos fazendo nesse instante é sinal disso. Então, por meio da catequese, por meio da leitura do magistério, né, fragmentos do catecismo, da Sagrada Escritura, estamos tentando conhecer mais sobre Deus,
para amá-lo mais. Ninguém ama aquilo que não conhece. Então, conhecer mais. Provar o amor de Deus. Aqui está, talvez, meus irmãos, o grande desafio que nós temos. Uma outra metáfora. O padre vai dizer, imagine uma garrafa de 1 litro, totalmente cheia, e uma garrafinha de 250 ml, cheia. Olhando para as duas garrafas, a gente tem, então, essa conclusão. As duas estão repletas de líquido, cheias até a borda. A diferença é, a garrafa de 1 litro tem mais conteúdo. A garrafa de 1 litro provou um pouco mais. Então, se a gente olhar para a nossa relação com Deus e para aquilo que nos espera no céu, ele vai dizer, quem conseguiu amar a Deus mais aqui na terra, é como essa garrafa de 1 litro. A de 250 está cheia também, mas a que tem mais conteúdo, conseguiu amar mais. E no céu será mais feliz. Não há que existe diferença entre a perfeição da felicidade de quem amou mais para quem amou menos. Mas a igreja entende, na sua doutrina, é que no céu, certamente, o sentimento daqueles que corresponderam ao amor de Deus com mais intensidade, isso vai ser mais latente no céu. Acolher, isso ainda sobre o que nós devemos fazer. Acolher a luz da glória recebida de Deus. E aqui nós falamos do Espírito Santo. Recebemos essa glória de Deus no dia do batismo. E o Espírito Santo de Deus continua agindo em nossa vida. Que bonito isso, meus irmãos. E que graça nós temos. O Espírito Santo é esse poder especial de Deus que nos torna bem-aventurados. São os auxílios sobrenaturais, as graças espirituais. Quanto mais abertura de coração nós temos, mais certamente Deus vai agir na nossa vida. É por isso que a gente consegue, muitas vezes, contemplar o testemunho de pessoas santas e dizer, certamente ali existe uma pessoa que permitiu que Deus realizasse uma grande obra em sua vida. Buscar as coisas do alto. Lembre que toda resposta requer compromisso. Fizemos a experiência do primeiro amor. Queremos permanecer nessa experiência, conhecer mais. E conhecer mais significa buscar aquilo que é eterno, aquilo que não é perecível, né? Muitos certamente lembram do Padre Léo nessa expressão. Foi a última pregação dele. O céu é a recompensa daqueles que amam. Precisamos conhecer, amar e servir a Deus sob o impulso de sua graça. Deus é tão generoso conosco que a nossa resposta também passa por um impulso dele. Então, se dependesse apenas das nossas capacidades, né? Dos nossos sentidos, a gente nunca ia conseguir responder a Deus dessa maneira. E por fim, meus irmãos, quem me ensinará? Falamos da Sagrada Escritura, a gente vai falar da revelação divina. Deus, durante a primeira aliança, né, a gente vai ver isso no Primeiro Testamento, se comunicou com o seu povo por meio dos profetas, depois por meio da lei, se a gente lembrar Moisés. E na nova aliança, Deus se comunica conosco a partir de Jesus. E é a partir de Jesus Cristo que nós temos uma novidade. O Verbo de Deus que se encarnou no ventre da Virgem Maria, instituiu a igreja. A gente vai perceber então daqui a pouquinho a importância de nos sentirmos igreja e de caminhar em comunhão com essa igreja de Jesus. Mas vamos lá, quem me ensinará? Uma outra metáfora, eu gostei bastante da leitura desse livro, né? Acho ele muito pedagógico, porque ele traz situações do nosso dia a dia, parece muito as parábolas de Jesus, né? Situações corriqueiras que nos faz acolher uma verdade eterna. O manual de instruções é uma metáfora que ele usa, claro, para falar da Sagrada Escritura. Aí ele vai lembrar um caso, né, de uma grande fábrica. O proprietário, ele chama um dos seus empregados e apresenta
uma máquina nova, um novo modelo. Nenhum dos empregados ali teve ainda contato com aquela máquina. E o patrão, ele confia ao empregado o manuseio daquela máquina. E o patrão diz assim: você tem uma grande responsabilidade. Essa máquina custou muito dinheiro. Eu quero que você produza bastante, que você possa extrair tudo que a máquina pode oferecer. Mas um detalhe: se você conseguir isso, terá promoção. Mas se você não conseguir, você é demitido. Ao que o empregado ficou muito preocupado e falou assim: mas como é que eu vou manusear a máquina? O patrão entregou um manual. E ele pegou o manual e disse: pronto, o manual é um passo, mas quem vai me ajudar a interpretar o manual? Né? Alguém pode interpretar muito mal a leitura de um livro. Aqui então eu trago para a nossa realidade. Se a gente não tiver o cuidado de interpretar a Sagrada Escritura sobre o olhar do cristianismo católico, aqui eu não quero atacar nenhuma outra religião que de repente use a Bíblia Sagrada, mas se a gente não tiver esse cuidado, a gente pode interpretar mal a Sagrada Escritura e romper com uma comunhão. Então, o empregado aceitou o desafio, mas disse: eu queria que o senhor enviasse, alguém da assistência técnica que me ajudasse a compreender o que está no manual. Aí ele traz então para a realidade. Deus já tinha, com o povo de Israel, deixado uma lei, já tínhamos escritos sagrados, ainda sagrados para os judeus, para nós complementado com o Novo Testamento, mas na pessoa de Jesus, Deus começa então a fazer com que o homem compreenda esse manual. A Sagrada Escritura para nós católicos é o manual da vida. Se nós queremos ser felizes de fato, nós temos todas as orientações do livro sagrado. Então, acolher a Sagrada Escritura e pedir à igreja, na sua função de mestra, que nos ensine, certamente para nós é caminho de felicidade. Tenhamos muito cuidado. Quem me explicará a maneira de cumprir essa tarefa? Cristo, ao instituir a igreja, confiou aos apóstolos a missão de ensinar. Tudo aquilo que Jesus fez na sua vida pública, ele confiou aos apóstolos. Para nós, os bispos, na tradição, na sucessão apostólica, os apóstolos daquele tempo são os bispos na igreja hoje. Então, a igreja tem então a missão de ensinar aquilo que está no manual da vida, na Sagrada Escritura. Lembrar, o grande mestre da vida é o próprio Cristo. Ele é a verdade. Então, tudo aquilo que estava no coração de Deus, e claro, São João vai dizer, tudo que está na Escritura é verdade, mas muitas outras verdades não estão na Escritura. Não foi possível registrar, mas tudo que está lá é verdade. Jesus, o grande mestre da vida, e depois o corpo místico de Cristo, a igreja. Eu dizia ainda há pouco, ninguém consegue amar aquilo que não conhece. Um desafio para todos nós, conhecer mais a Igreja Católica e amá-la. Certamente esse espaço, a gente está concluindo a nossa formação, é uma grande chance, é mais uma oportunidade que Deus nos dá de conhecer os seus desígnios, a sua vontade, acreditar em tudo aquilo que Ele revelou por meio de Jesus, e que trazemos na Igreja Católica, que nós chamamos de profissão de fé, o credo dos apóstolos, por acolher a Sagrada Escritura, por acolher a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Toda essa formação, meus irmãos, está em comunhão com a doutrina da Igreja Católica. Temos aqui citações da Sagrada Escritura. Edmilson chegou a passar para alguns irmãos esse material. Sagrada Escritura, catecismo e tradição. Colunas fortes. Mais uma vez insisto, harmônicas entre si. Permaneçamos nessa mesma visão e certamente seremos felizes. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Minha gente, vamos rezar um pouquinho. Eu convido você, meu irmão e minha irmã,
que ainda nos acompanha, apresentar ao Senhor a nossa vida, essa nossa sede de encontrá-lo, de corresponder a seu amor. Nessa noite, meus irmãos, acolhendo um pouco esse ensinamento divino, revelado à sua igreja, una, santa, católica e apostólica. Nós queremos conhecer mais sobre Deus. Nós queremos que o nosso coração esteja em comunhão com o coração dele. Nós queremos responder às mensagens que Deus continua nos enviando. Como aquele soldado que ficou encantado com a beleza da pessoa amada, que trocaram mensagens, que alimentaram o amor por meio da palavra, dos gestos de carinho expressos em cada carta. Certamente, meus irmãos, nós podemos ser uma carta de Deus também para outras pessoas. Se há um princípio de amor de Deus em nós, nós podemos, com graça, pela graça divina, compartilhar esse amor com outras pessoas. Meus irmãos, a grande alegria de poder acolher esse ensino de hoje é dizer: Deus nos fez para participar da sua vida, e não há nada melhor do que participar da vida de Deus, de ser amigo de Deus, de permitir que o nosso pensamento vá ao encontro do pensamento de Deus, de permitir que nós rendemos a nossa vontade para submeter à vontade de Deus. Nós queremos nessa comunidade acolher a verdade eterna. Deus nos criou para sermos felizes, para sermos santos. Deus, que é santo e perfeito, nos criou para ser imagem e semelhança dele. Não há outro meio. Queremos ser imitadores de Cristo, imitadores do Senhor. Queremos apresentar então o nosso coração. Queremos corresponder a essa bondade. Sim, meus irmãos, experimentar a misericórdia de Deus, que nos dá sempre uma nova oportunidade. Porque estou aqui para experimentar o amor de Deus, ainda na minha limitação terrena, e mais do que isso, saber que Deus me espera na eternidade, e que o céu que Ele nos garantiu por meio de Jesus é um prêmio para aqueles que correspondem ao amor. É bem verdade, meus irmãos, que o amor se dobra para não se romper. Deus faz isso constantemente, se dobra, não se rompe. É esse o exemplo que eu e você temos que seguir. Por amor, nos dobrar, reconhecer as nossas misérias, pedir a Deus a graça de ser humilde e amar. Apresentemos ao Senhor, por meio dessa canção, a nossa oração, a nossa disposição de corresponder a esse amor, amor tão grande, amor perfeito. Acolhe, Senhor, o nosso coração. Queremos, Senhor, ser santos, porque o Senhor é santo. É essa a medida, Senhor, que nós queremos buscar. A medida de Cristo, viver a santidade. Acolhe, pois, Senhor, a nossa oração, a nossa súplica. Nos faz homens e mulheres santos, Senhor. Meu pensamento vive em você, Senhor. E ao som dessa canção, meu irmão, diante de tudo aquilo que o Senhor nos falou, diante de tudo aquilo que tocou no nosso coração, vá dizendo para Ele: abra o seu coração, abra
Abra o seu coração. Shri Maria canta Maria, Maria, Maria. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por ter nos feito para experimentar este amor perfeito. Obrigado, Senhor, pela paz de espírito que sentimos, porque estamos na tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada homem e mulher que sentiram no coração, Senhor, o desejo de corresponder ao teu amor, de cumprir, Senhor, de obedecer à tua vontade. Muito obrigado, Senhor. A ti toda a honra, toda a glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nossa mãe, Maria Santíssima.